Pronto? Espera aí. Bom dia. Hoje, dia 18 de agosto. Opa, 18 de agosto não, 18 de fevereiro de 2021. Muito bem-vindos ao Café da Manhã da DCE, o primeiro café do ano. Agradeço a disponibilidade do nosso presidente da Uniapac Internacional, Bruno Bogoni, e de Ricardo Guimarães, presidente e fundador da Timos. Vamos iniciar aqui com um minuto de silêncio, em homenagem ao nosso fundador da DCE no Brasil, da Uniapac no Brasil, Dr. Paulo Egídio Martins. Dr. Paulo Egídio, junto com 11 empresários e empreendedores, foi o fundador da DCE, foi quem nos permitiu estarmos hoje aqui reunidos. Peço ao Padre Valdeir que faça a nossa oração. O Padre Valdeir está remoto hoje e vai nos fazer aí a acolhida espiritual. Bom dia, Padre Valdeir. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos fazer a oração mais sintética, vamos rezar a oração do dirigente cristão, como nós fazemos. Rezamos o Pai Nosso e depois eu vou dar a bênção. Senhor onipotente, Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final. Que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus ilumine a todos, que façam realmente uma boa reunião, uma boa exposição. E peço desculpa pela falha técnica aqui. Um abraço a todos. Obrigada, Padre Valdeir. Obrigada pela sua participação. Uma boa reunião, um bom dia. A tecnologia ajuda, mas de vez em quando prega umas peças na gente também. Eu peço que o nosso presidente Bruno Bogoni, presidente da Uniapac, faça a nossa acolhida ao Ricardo, que vai ser o nosso palestrante, e nos fale um pouquinho da Uniapac. Bom dia, Bruno. Bruno está em Portugal. Vejam como a tecnologia ajuda, né? É verdade, e a mim principalmente, que não me obriga a viajar tanto nesta fase, que é complicada, mas também, por outro lado, tira-nos a oportunidade de estarmos juntos, que é uma coisa muito importante para todos nós. Mas, de qualquer maneira, vamos aproveitar essa nova tecnologia para podermos estar mais vezes próximos e para nos tentarmos conhecer melhor. E queria começar por agradecer à Gigi. Eu não vou dar a acolhida, eu vou ser acolhido, como fui até agora, tão bem acolhido, e queria agradecer muito à Gigi, desafiar-me para estar aqui presente. A Gigi teve a coragem de me convidar para vir aqui falar sobre a Uniapac, e eu, quando me pedem para falar sobre a Uniapac, claro, não posso hesitar e já cá estou, vou amassá-los com esta minha intervenção, mas de qualquer maneira penso que é muito importante.
E é muito importante porque a Uniapac, para mim, é alguma coisa muito importante. É uma organização que está no meu coração, que me tem levado a muito trabalho, mas ao mesmo tempo a muitas realizações, e é uma organização que eu gosto muito e que gostava de vos transmitir aquilo que eu sinto e aquilo que eu gostava que fosse a Uniapac neste futuro. A Uniapac, como todos sabem, é a organização mundial que aglutina as associações de empresários e dirigentes cristãos no mundo inteiro e que tem uma missão ao longo dos 90 anos que cumpre este ano. Este ano é o ano em que cumpre 90 anos de existência a Uniapac, o que em si mesmo já mostra que é uma organização que conseguiu consolidar-se e que tem tido o seu papel para poder chegar até aqui. É muito importante, a longevidade demonstra a capacidade que tem de continuar, de prosseguir. Mas a Uniapac tem uma missão e a sua missão está definida em duas áreas diferentes. A primeira tem a ver com a promoção da formação pessoal dos seus membros e a transformação das empresas em que eles trabalham ou que lhes pertencem, sempre debaixo do conceito da doutrina social da Igreja. Por outro lado, tem a função de criar uma rede internacional, de suportar as atividades das várias associações no mundo inteiro e de representar essas associações e os seus membros junto das instituições internacionais. E isto é tudo verdade, mas para mim, eu acho que a Uniapac tem uma missão fundamental, que é servir os seus membros. E é essa missão que eu gostava de levar a cabo. E é essa missão que eu gostava, durante este mandato que vou ter como presidente da Uniapac, de fazer uma grande mudança, de integrar cada vez mais as pessoas, os membros da Uniapac, das várias associações, com o projeto da Uniapac. Um projeto que é, no fundo, defender tudo aquilo em que nós acreditamos, criando essa tal rede mundial, mas onde nós nos sintamos parte dessa rede, em que nós tenhamos responsabilidade por desenvolver um trabalho de ajuda a desenvolver essa rede. E para isso temos que conhecer-nos melhor, e por isso estou aqui, temos que gostar de estar juntos, temos que partilhar este nosso projeto e construí-lo todos em conjunto. É um projeto que não pode ser do presidente da Uniapac, não pode ser da direção da Uniapac, tem que ser um projeto criado por todos os seus membros, por todos aqueles que são dirigentes cristãos, que são empresários cristãos, que se associam nas associações porque têm a preocupação de fazer a mudança no mundo, na economia do mundo, mas que também têm que compreender que essa mudança só vai acontecer se internacionalmente, se a nível mundial houver uma força, uma onda que nos vai levar a essa mudança. E nós temos neste momento um momento extraordinário, que é um momento em que o mundo está a pensar sobre aquilo que aconteceu até hoje. Este momento da pandemia é um momento de reflexão. Muita gente já concluiu que o sistema que tínhamos anterior não deu resultados. Criámos clivagens de riqueza e pobreza, criámos situações de grande injustiça e, portanto, ainda que tenhamos a certeza que a economia de mercado foi o sistema económico que mais riqueza trouxe ao mundo, e isso é muito importante, até porque as empresas existem para criar essa riqueza, esqueceu-se que as empresas também existem para distribuir essa riqueza. E é essa parte que nós, cristãos, temos uma responsabilidade muito grande. É um momento que o mundo quer fazer a mudança e nós temos a solução para essa mudança. E para termos a capacidade de participar, de intervir, nós temos que nos unirmos, temos que estar juntos, temos que trabalhar em conjunto, mas não podemos influenciar só o nosso país. Nós temos que influenciar o mundo e é aí que a Uniapac é tão importante. E, portanto, eu venho aqui hoje para vos oferecer um caminho que está em branco e um destino que para mim é bem claro. Nós temos como destino trazer Cristo para dentro da nossa empresa. Nós temos que aproveitar para compreender como é que fazemos, como é que transformamos a empresa numa ferramenta para fazer pessoas felizes, para fazer pessoas que se desenvolvem e crescem como seres humanos, para fazer pessoas que vivem uma vida digna. Este é o destino, para mim isto não tenho qualquer dúvida. O caminho vai ter que ser feito por todos nós.
E é por isso que eu estou aqui, para vos pedir ajuda, para vos pedir que participem, para vos pedir que se juntem connosco e que em conjunto nós sejamos de facto a força que vai ajudar a mudar o mundo, a força que vai influenciar a economia mundial no sentido daquilo que nós acreditamos que é importante e que é, acima de tudo, pensar no homem, centrar-se no homem, desenvolver tudo em função da pessoa humana. E é aí que nós temos a nossa força, é isto que o mundo está à procura e nós temos a solução. Portanto, nós podemos entregar. Eu gosto mais de estar à conversa convosco do que estar a fazer um discurso, do que estar a dar-vos as minhas ideias. E, portanto, eu vou ficar até ao final. Se naturalmente quiserem conversar comigo no fim, estarei disponível para também participar na conversa. Não quero tirar o papel do Ricardo, que é muito mais interessante e que é aquilo que vocês estão aqui para assistir e para conversar, mas se quiserem estarei disponível e também já pedi à Gigi para organizar um novo evento onde nós possamos conversar, porque eu não vos quero dizer como é que vai ser. Eu preciso de vós para criar este caminho e para isso preciso estar disponível de conversar convosco e de receber as vossas ideias, as vossas vontades. Também vos vou pedir que vocês trabalhem comigo para conseguir chegar lá. Muito obrigado. E agora, Obrigada. então, passo a palavra à Gigi, ao Ricardo, porque agora vamos ouvir, então, a intervenção que nos chamou aqui. Isso daqui, Bruno, foi só para as pessoas ficarem com vontade de voltar numa próxima vez e te ouvir. Né? Então, é para poder te apresentar. E a gente junto trouxe aqui o Ricardo, que é uma pessoa muito especial, muito querida, mas muito mais do que isso, um expert no que ele faz. Então, vamos, sem mais delongas, Ricardo, eu não gosto de ler currículo, porque você já é o currículo ao vivo, para que eu vou ficar lendo o seu currículo? Né? Então, você, com as suas palavras e com o seu direcionamento, tem muito mais a fazer do que eu ficar lendo currículo, porque o papel aceita tudo. Né? E a sua presença é muito importante, muito inspiradora para a gente. No final, a gente abre aí para perguntas, tanto para o Ricardo quanto para o Bruno. Obrigada, Ricardo, pela sua disponibilidade aqui no primeiro café do ano de 60 anos da DCE no Brasil. Então, você está abrindo aí esse ano de muitas comemorações. Obrigado, Gigi. Uma honra para mim estar aqui com vocês, um prazer enorme, sempre. Obrigado pelas palavras, obrigado, Bruno, pela sua abertura. Eu acho que ela já dá uma boa provocação quando você fala do destino, né, e do caminho. Eu acho que isso talvez seja o grande enigma, como colocar a visão cristã num cenário tão turbulento, né? Como que a visão cristã pode ajudar a construir uma sociedade mais tranquila, mais segura, né? Mais fraterna, vamos dizer assim. Porque o cenário não é simples. Eu vou subir aqui a minha apresentação. Ela tem que dar direito. Gigi, você tem que me dar o direito de subir a apresentação. A gente vai falar sobre perenidade em futuro imprevisível, né? Nós vamos entender o que é perenidade exatamente, vamos entender o que é futuro imprevisível, como que a gente se coloca diante dessa imprevisibilidade, né? Que tipo de emoção ela provoca em cada um de nós e como a gente se prepara para se conduzir nesse cenário. Eu gosto de abrir sempre com essa imagem aqui, que vocês devem lembrar da Capela Sistina, de Deus dando vida a Adão, e aqui nós estamos vendo a tecnologia dando para o ser humano um poder extraordinário. É isso que está acontecendo. De repente, Bruno está aqui do nosso lado, na nossa frente, confortavelmente, cada um no seu lugar, mas todo mundo junto. Isso é viável por conta da tecnologia, né? Que significa uma sociedade onde o indivíduo, que é a sua célula primária, tem um poder extraordinário, coisa que ele não tinha. A gente tinha instituições muito fortes. Hoje, além das instituições, nós temos indivíduos que, conectados uns aos outros, criam coletivos com um poder, com uma mobilidade que não existia.
Então, nós temos hoje duas realidades muito importantes: as instituições e os indivíduos com coletivos informais. E é isso que cria dinâmicas sociais desconhecidas, cria processos, eventos dentro da sociedade que a gente não consegue prever porque eles não são formais, eles não são instituídos, eles não são regidos e nem dirigidos por uma burocracia e por uma hierarquia. Então, e é isso que faz com que a gente tenha esse cenário tão difícil de lidar. A pandemia chegou e acelerou esse processo. O que a gente tem ouvido dos especialistas é que a pandemia, o vírus, fez 10 anos de transformação digital em um. Isso significa que toda aquela mudança social das dinâmicas sociais vem com muito mais velocidade, com muito mais contundência, aumentando, portanto, a dificuldade da gente ler um cenário que a gente não domina. Tá? Então, a nossa conversa vai ser pautada por um conceito muito intuitivo, é o conceito de evolução. Qualquer pessoa entende, eu não estou falando de evolução no sentido de progresso, de melhoria, mas evolução no fenômeno natural, né, que é regido por alguns princípios da biologia, como a seleção natural. Então, eu posso chegar para qualquer pessoa muito simples e falar assim, olha, o mundo está inundando, se você não aprender a nadar, você vai morrer afogado. E ele entendeu o que é a evolução. Tem que desenvolver uma nova competência que não era necessária. E, então, o nosso tema é como sobreviver nesse cenário tão complexo, tão novo, garantindo a nossa evolução, que, do ponto de vista das empresas, a gente coloca o termo da perenidade. Perenidade é a capacidade da empresa se adaptar a um cenário não previsto. É uma aptidão. Nós admiramos muito a natureza, é uma criação divina, ela tem mistérios, ela tem uma sabedoria extraordinária. Então, a gente confia muito na natureza para a gente aprender como as coisas funcionam. O nome da nossa empresa é Thymus. Timo é o nome de uma glândula que fica aqui, perto do coração. Ela tem uma função fundamental, que é instalar o sistema imunológico no nosso corpo. O sistema imunológico é que permite você identificar um ambiente novo e se adaptar a esse ambiente. A Timo recebe algumas células normais suas antes de entrarem na corrente sanguínea. Essa célula, quando passa pela Timo, fica sabendo quem é Gigi Cavalieri. A partir desse momento, essa célula chama-se célula T, e a função dela é reconhecer quem não é Gigi Cavalieri, que é o vírus que veio do ambiente e entrou no seu corpo. Essa célula, sabendo que quem é o vírus, pega essa informação e passa para o anticorpo. O anticorpo, então, vai falar com o vírus, olha, você não é Gigi Cavalieri, ou você vira Gigi, ou você cai fora. E o vírus responde, não, eu estou aqui como um mensageiro, eu vim dizer como é que está o mundo lá fora. Ou vocês se adaptam, ou vocês dançam. E aí começa uma negociação entre o seu corpo e o ambiente por meio dos anticorpos e do vírus. O sucesso dessa negociação é o desenvolvimento de uma nova competência no seu corpo para lidar com um ambiente para o qual você ainda não tinha enfrentado. Qual é a pré-condição de sucesso dessa negociação? A identidade que reside na célula T. Quando a célula T perde a memória de quem é Gigi Cavalieri, ela não sabe reconhecer quem não é. Então, o vírus entra no corpo, o anticorpo não sabe quem é o vírus, porque a célula T não pôde passar essa informação, e o vírus faz a festa e você fica doente e morre de qualquer gripe. Então, aqui nós estamos aprendendo um processo, identidade, negociação, adaptabilidade para garantir a evolução e, com isso, a perenidade das empresas. Então, nós estamos entendendo aqui que tem uma dinâmica natural, tá? Eu digo divina, porque ela é tão extraordinariamente bem feita, perfeita, que dá para a gente aprender e aplicar em várias situações da vida. É isso que a gente tem aplicado nessas empresas, que são empresas de todos os setores. Quem está em amarelo são projetos abertos hoje no escritório. Todas essas empresas, a nossa relação é com um nível mais estratégico. Todos eles trazem essa questão da identidade como um desafio. São todas empresas muito bem-sucedidas. E os acionistas, os CEOs, os conselhos se perguntam, a gente teve muito sucesso até hoje, mas o mundo está mudando muito. A gente deve continuar a ser do jeito que a gente sempre foi? A nossa identidade deve continuar a mesma? Então, a questão da identidade, ela está sendo
agenda dos níveis mais altos das empresas, preocupadas com o futuro da empresa. Então, aí você já começa a ver adaptabilidade a partir da identidade para lidar com um cenário novo para o qual você não estava preparado. O grande aprendizado que a gente tem com todo esse trabalho com essas empresas pode ser representado por essa linha, né? Que a gente fala, parece um eletrocardiograma. Isso aqui fala da aceleração do tempo na nossa vida. Então, nós estamos falando, nesse começo aqui, nessa linha muito estável, muito tranquila, tinha pouca gente no mundo e tinha uma tecnologia muito pobre e cara, telefone fixo. Então, o fluxo de informação era muito lento, tão lento que passava décadas, passava gerações, sem nenhuma novidade relevante. Isso significava que o futuro era igual ao passado. Futuro igual ao passado dava certeza de que aquilo que deu certo no passado vai dar certo no futuro. E aí eu queria que vocês tivessem clareza, consciência da segurança que a gente sente na certeza de que o futuro será igual ao passado. Porque a grande mudança que está acontecendo no mundo está afetando essa segurança básica de que eu sei como o mundo será, então eu posso me preparar para o futuro. Isso tem a ver com a educação dos nossos filhos, tem a ver com o planejamento da empresa, com o orçamento da família, com o orçamento do Estado. O mundo com muita gente, e você vê que essa linha começa a ficar com muita vibração, com muita gente, uma tecnologia muito barata e muito poderosa, conectando todo mundo se relacionando, interagindo, produzindo decisões, produzindo conhecimento ao mesmo tempo, numa velocidade absurda, numa quantidade absurda. A simultaneidade, a quantidade, a velocidade é tanta que você não consegue mais estabelecer relação de causa e efeito no cenário. Se você não consegue estabelecer relação de causa e efeito clara no cenário, você não tem condições de fazer previsões seguras. Então, por prudência, é legal a gente considerar que o futuro não será igual ao passado. Onde, então, se apoiar? E aí eu concordo com o Bruno quando fala, nós temos a solução. Com um mundo tão inesperado e diferente daquilo que a gente sempre viveu, qual é a solução? Até o final da nossa palestra nós vamos ver qual que pode ser essa solução e vamos trocar ideias. É muito importante que a gente defina com clareza a nossa atitude perante o cenário. Num cenário estável, previsível, você punha a sua empresa para funcionar com as melhores práticas do passado, todo mundo fazia MBA, chegava todo mundo bonitinho, conhecendo a história, o que deu certo no passado vai dar certo no futuro, e você põe a empresa para funcionar como um relógio perfeito, as pessoas como peças de engrenagem, obedientes, disciplinadas, e vai para a praia descansar, porque está tudo funcionando direitinho como previsto, como planejado. Isso é um estilo de vida. Isso é uma maneira de você ter tranquilidade, sucesso neste cenário estável e previsível. O que acontece nesse cenário imprevisível? Como você se sente? Qual é a sua atitude? Você fica triste porque cuspiram no seu sorvete? Acabou a previsibilidade? Você fica bravo? Seus olhos enchem de sangue porque você acha que está sendo contrariado? Ou você acha que tudo bem, é assim mesmo, vamos em frente, que a vida é assim? Ou você está curioso para saber como é que está funcionando esse mundo maluco? Ou, de repente, você está num segmento de negócio que dá para você ganhar muito dinheiro, não importa o efeito que você está causando. Gente, é muito importante porque otimismo ou pessimismo está no olho da gente. A maneira como a gente vê, a maneira como a gente lê o cenário, a gente age sobre o cenário. Então, eu queria dividir com vocês uma coisa linda que aconteceu nesse final de ano, nesse começo de ano. Eu não sei se vocês assistiram a posse do Biden, onde esta moça, Amanda Gorman, uma poetisa, fez um poema, e ela declamou esse poema especialmente. E ela pensou exatamente na posse do Biden, no significado da posse do Biden. No momento em que os Estados Unidos estavam em extrema polarização.
o Capitólio tinha sido invadido, quer dizer, coisas absurdas estavam acontecendo do ponto de vista da divisão do país. E no poema dela, ela fala uma frase que, para mim, foi uma síntese de uma visão boa para entender o mundo e agir no mundo. Ela diz: não somos uma nação dividida, somos uma nação inacabada. Gente, meia dúzia de palavras que muda totalmente a maneira da gente se relacionar com o mundo. Se o mundo está dividido e pronto e acabado, eu lamento muito. Eu fico com medo da guerra. Agora, se o mundo não está pronto, eu tenho oportunidade de atuar e interferir. Então, são duas visões que a gente tem que cultivar para ver a diferença entre um modelo mental que olha para o mundo pronto e um modelo mental que vê um mundo em construção. E aí sim tem uma oportunidade extraordinária de quem tem uma visão de mundo, como a cristã, de atuar e fazer o mundo ir na direção daquilo que é o destino desejado. Né? Quem não tem uma visão, quem não tem uma espiritualidade, quem não tem uma visão crítica sobre o mundo, como o Bruno expressou, uma visão crítica sobre o mundo que a gente construiu, vai cruzar os braços e vai fazer o quê? Ele vai aprender qual é a regra do jogo para tirar um pedaço daquele mundo que está pronto. É uma visão estática, e que eu vou aprender a regra do jogo e pegar o meu pedaço. E tudo bem, meu lugar ao sol, eu tenho direito. Mas se você vê um mundo em construção, a atitude é diferente. Eu começo com uma visão crítica, esse mundo está muito desigual, como é que eu faço para ele ficar melhor? Então você critica para inovar, para assumir um empreendimento, e vai construir argumentos que levem mais pessoas a concordar com você. Então, é um processo de construção de uma visão para ser compartilhada e ter maior número de pessoas na direção escolhida. Então, essa diferença de visão de mundo é fundamental para a gente atuar nesse mundo. Eu preciso de uma inspiração. Se você acredita que a visão cristã é inspiradora, ok, vamos fundamentá-la. Vamos transformar a visão cristã numa estratégia. E vocês vão ver a importância da gente ficar curioso com relação a esse mundo, como ele está funcionando, e quais são os recursos e quais são as ameaças para você colocar essa visão na prática. Então, como é que a gente se prepara para atuar nesse cenário imprevisível? Aqui é uma receitinha, e eu vou passar cada um dos passos para a gente percorrer. Primeira coisa, ter clareza da diferença entre previsão, que é o forecast. Previsão é um cenário estável o suficiente para alguém quantificar aquelas características do cenário futuro. Você estabelece meta e põe a galera para ter foco em cima da meta. Então, você olha, foco, foco, foco. Agora, se o mundo está em construção, muitas coisas podem acontecer, ele é imprevisível, eu preciso de foresight. Foresight é uma visão de futuro. É eu saber que o mundo não está claro e muitas coisas podem acontecer no caminho. Então, é importante eu ter, além do forecast, continua tendo necessidade do forecast com foco e meta, mas eu tenho que ter clareza da estratégia. E como muita coisa nova vai acontecer, porque o cenário é imprevisível, com muitas incógnitas, eu tenho que estar atento, estado de alerta permanente, para ver, ao menor indício, o início de um processo novo que pode ser favorável ou uma ameaça. Então, veja que está todo mundo, e aí eu não estou falando da liderança da empresa, estou falando de todo mundo dentro da organização, está ligado no cenário. Quem faz compras, quem vende, quem contrata gente, quem faz relacionamento com o Estado. E aqui o helicóptero vem dizer para a gente que temos uma visão abrangente de espaço, o contexto mais abrangente, porque você não sabe de onde virá a melhor informação para desanuviar esse futuro incerto, e no tempo. Coisas do passado que possam ser ressignificadas para ter um impacto grande no futuro e também com relação ao futuro. Então, aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu já falei da identidade. Essa identidade é fundamental. Por que ela é fundamental? O cenário está imprevisível, então você não vê nada. Agora, com a sua biografia, com as suas experiências, com as competências que você tem, com os valores que você tem, você vê coisas que outros não veem. Aí é o início do empreendedorismo.
A pessoa vê algo, uma oportunidade de melhorar, vê um problema, a possibilidade de resolver o problema, e aí que ele faz apostas. É quando o empreendedor vende o carro. Eu tenho vários clientes que tinham Fusca como capital inicial da empresa. E é isso mesmo, ele vende o carro e vai apostar no negócio, porque ele acredita, ele não está vendo como os outros veem, ele vê com os olhos dele. Então, essa coisa no cenário imprevisível, é fundamental você pôr a sua identidade em exercício de visão. Não pede apenas que a consultoria faça uma sinalização para você. Você tem que olhar com sua visão crítica, com a sua biografia. Aqui eu vou contar rapidamente a experiência da minha filha com relação à identidade e o mapeamento de uma realidade no ambiente desconhecido. A Shub, ela é atleta de aventura. O esporte de aventura, você pratica, é uma competição entre equipes de 4 pessoas, são corridas, a gente fala que é rally humano, corridas de, sim, 400 quilômetros, 1.000 quilômetros. A Gigi tem um sobrinho que também é atleta de aventura. Uma equipe de 4 pessoas, você vai para um lugar, em geral, um lugar muito inóspito, como a Amazônia, como a Terra Incógnita na Croácia, na Islândia, norte do Vietnã, e você vai chegar lá, sabe que tem algumas práticas de esporte, vai ter corrida, cavalo, bicicleta, diving, caving, natação, enfim. Você vai praticar esses esportes todos numa corrida contra o tempo e contra as outras equipes. A Shub foi treinada no Brasil. Então, ela tem uma sensibilidade, vindo da biografia dela, de ler verdes na floresta. Quando ela recebe o mapa, e o trajeto não está feito, ela só conhece os postos de controle. Quando ela recebe o mapa, ela tem a bússola, não pode ter GPS, ela pega o mapa, olha para a floresta e, pelo tom de verde, ela percebe se aquele verde embaixo tem grama, se é água, se é pedra, se são gravetos secos, e com isso ela plota o trajeto com maior segurança e maior rapidez para poder chegar no posto de controle e com isso ganhar a prova. Quando ela foi, como ela era top 5 do mundo, ela era convidada para participar de outras equipes. Quando ela foi participar da equipe da Suécia e foi competir na Islândia, ela viu que os colegas dela, suecos, tinham a habilidade de ler os brancos da neve, para saber exatamente o que tinha debaixo da neve. Então, você veja que a biografia, a sua experiência é fundamental. Outra coisa muito importante que eu aprendi com a Shub, ela falava assim: pai, a gente tem que correr a nossa corrida, não adianta ficar comparando com o outro, porque o outro tem outras habilidades em outras circunstâncias, e se você compara, você dá um esforço extraordinário onde você não é muito bom e o outro é excelente, você fica fatigado, e na hora de você pegar a sua competência boa, você está muito cansado. Então, você tem que... É você com o ambiente, fazendo o seu percurso, a sua história. Então, olha a identidade como é fundamental para a gente ter um futuro minimamente desenhado e você apto a atuar nesse cenário. Terceiro ponto é agilidade. O que significa? E aí, para as empresas, gente, é fundamental. Não é só para a empresa, para as pessoas também. A gente teve empresas muito bem-sucedidas, desenhadas e gerenciadas como relógio, né? A gente fala, nossa, a empresa está funcionando muito bem, está funcionando como um relógio. Relógio é um sistema fechado, é um sistema que se repete, e essa é a sua virtude. E os bons funcionários são peças de engrenagem, especificadas e gerenciadas como pessoas que deixam suas emoções em casa. Isso é uma empresa de sucesso num cenário estável. O que acontece com essa empresa num cenário que muda? Num cenário que muda de maneira imprevisível e de maneira veloz. Essa empresa tem que desenvolver uma nova competência que não era necessária num cenário estável, que é a capacidade de aprender. Aprender a aprender. Relógios não aprendem, graças a Deus. Mas empresas têm que aprender para sobreviver e evoluir e garantir a sua perenidade. Então, a nova metáfora é a empresa sistema vivo, aberto, interativo, adaptativo, para desenvolver competência. Então, nós estamos falando não de adaptação, de adaptabilidade. Adaptabilidade é a aptidão de se adaptar. Adaptação é uma providência que você toma para arrumar de um jeito que dá certo no momento agora. Adaptabilidade é uma nova
competência, isso é muito importante. E essa competência, ela não está apenas do ponto de vista de, eu me adapto. Não, você tem que se adaptar rápido. Aqui está o Darwin, que é um senhor que a gente acredita muito, que ele ajudou a gente a entender como funciona a natureza para a gente colaborar com o plano divino da melhor maneira. O importante é a gente entender na evolução que algumas empresas, algumas pessoas são eliminadas se elas não se adaptam, se elas não aprendem a aprender. Então, você está vendo grandes empresas desaparecerem da noite para o dia, assim como você vê pequenas empresas criadas hoje, que daqui a 5 anos valem bilhões de dólares, e com uma rentabilidade extraordinária, porque está entendendo as novas dinâmicas sociais, está entendendo essas novas dinâmicas sociais pautadas por princípios da biologia e não da mecânica apenas, que facilitava o comando e controle. Vamos ver como é que funciona uma empresa sistema vivo para ela sobreviver bem no ambiente novo. Ela precisa daquelas 4 fases que eu falei para vocês com relação a nós mesmos. Aliás, gente, usa a sua própria experiência para entender o que eu estou falando. A sua experiência de se adaptar. Esquentou, seu corpo começa a transpirar. Seu corpo tem um sistema nervoso autônomo que toma providência sem você mandar. É de uma sabedoria extraordinária. Ele está sempre procurando o seu bem-estar, o seu equilíbrio. E nós temos também sistema nervoso central. O sistema nervoso central, é ali que reside a consciência, vamos dizer assim, né? Isso é uma hipótese, não é uma certeza. Mas acredita-se que a consciência está ali. E é a consciência que vai fazer escolhas a partir das informações que o sistema nervoso autônomo vai mandar para o nosso cérebro. Esse processo acontece assim. Imagina que uma farpinha entra no dedinho do seu pé. Não sei se para o Bruno farpa está claro que seja. É um pedaço de madeira pontudo que entra no pé, né? Entra no dedinho do pé. O que acontece com o seu corpo? Você está prestando atenção na palestra lá do moço e aí, de repente, a ferpinha entra no seu pé. Na mesma hora, você para de prestar atenção e vai dar atenção à ferpinha. O que vai acontecer? A informação, olha bem, a informação de que entrou uma ferpinha no seu sistema, no seu corpo, um corpo estranho, vai diretamente para o sistema nervoso central, que vai dimensionar o risco e vai redirecionar os recursos do corpo para tirar a ferpinha do pé antes que o seu pé inflame. Essa dinâmica de fluxo de informação da periferia do sistema para o centro do sistema significa um fluxo de informação perfeito, de fora para dentro, de baixo para cima, de cima para baixo. Essa é a saúde do indivíduo e essa é a saúde da empresa. E as nossas empresas, principalmente empresas de origem latina, pior ainda as empresas colonizadas, são péssimas de fluxo de informação. Em geral, as pessoas nessas culturas latinas e colonizadas, o IDP é muito alto. O IDP é um índice de distância de poder. Significa que o subordinado, quando o IDP é muito alto, o subordinado não gosta de discordar do chefe e não gosta de dar má notícia para o chefe. Isso significa que as lideranças nessas culturas, em geral, estão mal informadas sobre o que acontece no piso de fábrica e no mercado, porque é uma obstrução no fluxo de informação vertical, sem falar no fluxo de informação horizontal de área para área. Então, essa é uma doença grave, é um defeito grave da nossa cultura. E mais, o subordinado ele fica confortável em ter um chefe autoritário, porque ele não passa a informação que o chefe precisa e ele fica tranquilo porque o chefe é autoritário, né? Então, aquela frase famosa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, mas não adianta você ter um fluxo de informação se não for ágil. E aqui você, de novo, relativiza a hierarquia. Quem diz quando é a dinâmica com o cenário, é a dinâmica com o mercado, não é o chefe, não é o dono. O dono, o acionista, o chefe, ele é instrumento de leitura de cenário para saber qual é a velocidade que o cenário está impondo para a empresa como sistema vivo. Olha a humildade sendo resgatada. Aliás, a pandemia traz isso. Gente, humildade. Pecado original foi arrogância. Nós estamos falando de aprender. Olha a contundência da natureza para colocar o homem no seu devido lugar dentro de um conceito maior que é a vida, né? Nós temos uma cultura antropocêntrica
que tem que ser biocêntrica, colocar a vida no centro. Essa foi a ideia divina. Então, vamos ver a agilidade na prática. Agora, falando já de empresas, todo mundo tem a experiência de... O GPS, você tem um cenário dado, estou falando de planejamento agora. Você tem um cenário dado, esse cenário permite você estabelecer metas. Com as metas dadas, você contrata as partes envolvidas para cumprir as metas e você vai cumprir o plano conforme combinado. Beleza. O que acontece no cenário Waze? Você tem o cenário, combina as metas, contrata as partes e no meio do plano a ser implementado, o Waze te avisa que mudou o cenário. Do ponto de vista individual, na mesma hora se avisa o pessoal, gente, o Waze está me avisando que mudou, então vamos remarcar, ou então vou chegar mais cedo, vou chegar mais tarde. E tranquilamente, levemente, sem estresse, as pessoas recombinam as metas. Na empresa, não. Na empresa, se você muda as metas no meio do plano, da implementação do plano, o pessoal vai dizer, esses caras são muito sem vergonha, estão mudando as metas no meio do jogo, estão mudando a regra do jogo no meio do jogo. Não! Não é o cara, não é a hierarquia que está mudando. Numa empresa com sistema vivo, é o cenário que está ensinando que você tem que mudar as metas porque a dinâmica do mercado mudou. É outro contrato. Então, isso aqui é para mostrar que evolução é uma ideia melhor do que mudança. Quando você fala, gente, vamos mudar na empresa, vai ter uma mudança cultural, as pessoas se sentem ameaçadas pela mudança, principalmente o executivo sênior. Ele se sente, agora que eu domino, que eu sei como são as coisas, vão mudar o jeito de fazer, e esse cara, por mais que concorde, ele vai sabotar o processo de mudança. Fala que nós vamos evoluir. Evolução é um convite prazeroso de adquirir novas competências, de melhorar a vida. É diferente de mudar. Então, fala, vamos evoluir novas competências. O que a gente já soube foi muito bom, vamos agora para um novo patamar de eficiência. Eu costumo dizer que evolução tem um teor erótico de convite, diferente de mudança, que tem teor de lição de casa, de dever, né? E evolução é do querer. Vamos ver, do ponto de vista de instrumentos de gestão da empresa. Aqui está o cenário sendo acelerado, com um tempo cada vez mais rápido. Aqui a relação com o cenário, dizendo que antes eu podia observar, fazer meu plano, antigamente, no cenário estável, era um orçamento, cara. Orçamento. Quer dizer, e como é que eu planejava o ano seguinte? Pega o orçamento do ano anterior, atualiza a vida que segue. Lá pelos anos 60, 70, o mundo começou a ficar um pouco mais mutante, aí surgiu a Escola de Planejamento Estratégico da Califórnia, que falou assim, não, considera uma alternativa de estratégia otimista, outra pessimista e outra realista. E você vai monitorando na medida. Ok, então, além do orçamento, eu tinha um planejamento estratégico. Hoje, além do planejamento, você precisa dessa conversa sobre destino, sobre visão de mundo, sobre uma estratégia maior, para deixar as pessoas todas em estado de alerta para poder trazer informação e atualizar o plano na medida que o cenário muda. A grande diferença, e aí é a necessidade da visão cristã ser pragmaticamente implementada. O fator humano, que antes era apenas uma peça de engrenagem, facilmente gerenciável pela disciplina e obediência que todo mundo devia, agora o ser humano é fundamental com a sua sensibilidade, com a sua autonomia de leitura, todo mundo compartilhando as mesmas perguntas que ainda não tem todas as respostas, para ajudar a ler cenário enquanto o cenário muda. E, em vez de ser vítima da mudança, ser agente da mudança para atualizar o plano e a gestão da empresa. Essa é uma dinâmica nova de responsabilidade de todos, e não só da cúpula. Eu vou mostrar para vocês, eu gosto muito de ver as coisas pragmaticamente, e a guerra é um dos momentos mais... Eu tenho mais 5 minutos para completar meia hora, Gigi. Eu vou pegar mais 10, tá bom? Ó, eu vou falar para vocês de como que o Napoleão perdeu a guerra. Nem parece que nós estamos falando do século XXI, né? Mas sabe por que ele perdeu a guerra? Ele estava lá na Bélgica, em Waterloo. Ele ia atacar, ou estava sendo atacado, pelos ingleses e pelos prussianos.
e ele estava muito bem colocado no seu flanco esquerdo e de frente para os ingleses e prussianos, o Duque Wellington. Aí ele falou assim, meu flanco direito é que está meio frágil. Aí ele chamou um general, que ele adorava, chamado Grouchy, e falou para o Grouchy, Grouchy, vai com seu exército para o flanco direito, que eu dou conta aqui do esquerdo e da frente. Você fica em Wavre, que é uma cidade à direita de Waterloo. Você fica e defende Wavre. A sua missão é defender Wavre para os prussianos não atacarem a gente aqui. Beleza, lá foi o Grouchy, e ele tinha um general parceiro dele, que ficou com um pelotão vizinho, que era o Gerard. O que aconteceu? Os prussianos, em vez de atacarem Wavre, foram na direção de Napoleão. E o Grouchy ficou parado em Wavre, esperando os prussianos estavam indo na direção do Napoleão. Então, em vez do Grouchy levar o exército dele para reforçar o exército de Napoleão e, com isso, Napoleão ganhar a guerra, ele ficou parado lá. O Gerard chegava para ele e falava assim, Grouchy, vamos sair daqui, vamos lá ajudar o Napoleão. Grouchy falava assim para ele, marcha ao som das armas. E o Grouchy falava, não, o plano combinado com Napoleão é ficar em Wavre, nós vamos ficar em Wavre. E o Gerard falava, não, marcha ao som das armas. E com isso Napoleão perdeu a guerra. O que aconteceu? Grouchy não se permitiu ler o cenário. E aí vem um novo modelo de negócio e um novo modelo de educação também das pessoas. Se fala de ambidestria. É um conceito que vem de Stanford e de Harvard, acho que é de 1996 ou 2006, não me lembro agora, mas é um artigo em Harvard Business Review, depois a gente pode disponibilizar. Vamos ver como que funcionou a cabeça do Grouchy, que foi a razão do fracasso de Napoleão. Como é que funciona o cérebro do Grouchy? Porque essa é a grande ferramenta para a gente ler o mundo e atuar no mundo. O nosso cérebro, assim como o do Grouchy, de todo bicho, todo passarinho, tem 2 hemisférios, direito e esquerdo, e ele é unido pelo corpo caloso. Muito bem, como é que funciona o cérebro? O hemisfério direito, ele é intuitivo e o esquerdo é racional. O hemisfério direito, ele é imagético. Então, para ele, a árvore é a árvore, é o objeto árvore. Por hemisfério direito, a árvore é a árvore. O que é a palavra árvore? É uma convenção, a gente combinou. É um pensamento abstrato a partir de uma situação concreta da árvore. O hemisfério direito, ele é sistêmico, enquanto o hemisfério esquerdo é analítico. Nós estamos falando de um hemisfério imagético, sistêmico, que vê o todo, e o hemisfério esquerdo, que vê a parte, ele é especialista, vai no detalhe, desenvolve toda essa tecnologia, toda essa medicina especializada, é uma coisa maravilhosa. O hemisfério direito, ele é mais natural. Natural significa que ele fala de macho e fêmea. O hemisfério esquerdo, não, tem o casamento, que é uma instituição, regido por lei, tem contrato. Se há um descontrato, tem penalidades. Quer dizer, uma coisa é a vida como ela é, outra coisa é a cultura, a coisa combinada, as normas, as leis, as burocracias, as hierarquias. O hemisfério direito te deixa em estado de atenção, porque ele é natural e as coisas acontecem de uma maneira não necessariamente lógica, racional. E o hemisfério esquerdo, ele é absolutamente focado. Agora eu pergunto para vocês, qual foi a cultura que predominou na nossa vida? Na hora que você vai contratar um executivo, o que você vai olhar para ele? Se ele é racional, objetivo, analítico, tem foco, ou ele é intuitivo, imagético, sistêmico? Gente, olha o predomínio do hemisfério esquerdo como ferramenta para você lidar com a realidade. Você lê a realidade por partes, você analisa, você dá nome, você classifica, você organiza e se sente seguro com isso. As mulheres sempre foram relacionadas à intuição. E com a intuição você não tem clareza das coisas, de fato, porque é uma intuição. Mas ela pega um todo, ela pega um quadro maior. E com isso, tanto a intuição como a mulher e a natureza foram colocadas como uma ameaça à segurança de uma cultura voltada para o racional, para o analítico, para o controlável.
E aí, gente, nós que somos cristãos, tem que reler o Gênesis. O Gênesis é uma história muito poderosa e ele projeta uma coadjuvância para a mulher, uma maldade na natureza, uma selvageria, e por isso que a gente se dá o direito de dominar a natureza e não de conviver com ela, e não de usufruir de uma coisa que é criação divina. Então, aí nós temos uma lição de casa importantíssima para a gente poder acolher todo o progresso que a gente está tendo do ponto de vista de tecnologia, de ciência, e lidar melhor com tudo isso. Nós estamos falando não de ter um predomínio do hemisfério direito, pelo contrário, de ter os dois. Isso é potencial do ser humano. Isso precisa ser trazido para a prática dentro de uma empresa. A empresa precisa de ter uma cultura de manutenção, de conservação, de mitigação de risco, de otimização de recurso e, ao mesmo tempo, de questionamento, de inovação. Será que não pode ser mais seguro esse processo? Será que não pode ser mais econômico? Será que não pode ser mais rápido? Para buscar eficiência. Na evolução, eficiência é tudo. Nós precisamos, já tem modelo de gestão ambidestro, vocês podem procurar. Isso é um estudo muito interessante. Nós já temos 3 ou 4 empresas que já estão praticando o modelo ambidestro de gestão. E o segredo é trazer o E. Gente, o E é o amor. O E é a não exclusão do outro. Existe um filósofo cristão alemão chamado Martin Buber, que criou a teoria do hífen. Ele diz que entre é um espaço vazio. Entre eu e Gigi tem um espaço vazio. Esse espaço vazio é onde reside Deus. Esse é o espaço do amor. E a gente não sabe gerenciar o entre. A gente só sabe gerenciar as coisas e não entre as coisas. Esse é o grande desafio cultural que a gente está vivendo. E desafio maior é a gente ter o sonho de não ter tensão. E, no entanto, quando você não abre mão da exclusão do outro, surge uma tensão no diálogo. Todo diálogo franco, honesto, bem fundamentado, cria uma tensão. 12/8. Excesso de tensão, óbito. Falta de tensão, óbito. A vida foi desenhada para ter tensão. Sexo que cria tem tensão. Na hora que a criança nasce, a barriga da mãe está tensa para poder expulsar a criança. A tensão é sintoma de vida, porém tem uma tensão saudável que é responsabilidade do indivíduo. Olha o indivíduo aqui, Rushi. Como é que é o cérebro dele? Ele tinha lá os recursos para poder obedecer o plano combinado com o Napoleão e tinha também os recursos para poder ouvir o som das armas. Só que a educação dele, o cérebro dele que ouve o som das armas, estava atrofiado. E o cérebro dele era assim. Mesmo com Gerard falando, vamos ouvir o som das armas, ele falou assim, não, eu vou obedecer o plano. Gente, olha a demanda que esse cenário mutante, rico em oportunidades de colocar em prática as nossas ideias, está pedindo para a gente se desenvolver com o potencial pleno do ser humano. Foi isso que foi criado, e a gente, com a cultura, distorceu. E o cenário atual está pedindo para a gente desenvolver o pleno potencial do ser humano. E é legal, agora a gente olha assim, faz o desenho em casa, não precisa mostrar para ninguém, mas organiza assim. Bom, na minha família, eu sou com um quadradão e um redondinho pequenininho. Minha mulher já é um redondão com um quadradinho pequenininho. Meu filho já é mais equilibrado. O meu chefe é assim. Você começa a entender como que as pessoas se comportam a partir da educação. Aqui está o cenário que a gente viu, né? O cenário estável, a empresa máquina, que se repete, não tem inovação. Aqui, no cenário mais ou menos estável, você começa a ter departamento de inovação nas empresas. Hoje, a empresa tem que ter um modelo ambidestro, ela está inovando e está gerenciando ao mesmo tempo. Exploiter o tempo todo junto com Explorer. Muito bem, então essa é a ambidestria. Agora eu vou falar da tensão e da negociação para a gente concluir a nossa conversa e deixar mais claro. Isso aqui é um raciocínio do Jung, né? Vocês conhecem o Gustav Jung. Ele fala do tertium non datur. Ele diz o seguinte, se você tem um modelo mental do ou, portanto, você admite que a solução de uma oposição é a exclusão do outro. Ok,
Temos uma oposição e a solução é a exclusão. Beleza, de 2 ficou 1. Vamos ver agora colocando o E. Você continua com toda a discriminação que o OU permite, porque ele dá muito clareza, 0, 1, preto ou branco, isso é muito importante. Porém, não é suficiente para lidar com o mundo como é hoje. Então, além do OU, eu trago o E. O que acontece? Cria tensão. Essa tensão, se eu não admito a exclusão do outro, eu vou ter provavelmente uma terceira posição, que não era nem a minha e nem a do outro. É uma terceira posição. Quer dizer, de 2 eu fui para 3. Isso que significa enriquecimento do repertório da gente. Significa que a gente aprendeu mais um com o outro. Significa também que se fortaleceu o caráter e o repertório individual de cada pessoa que participa da contenda. Se isso aqui parece Pentecostes, eu acho que não é coincidência. Aqui você tem o conceito, a vida boa tem intenção boa. 12/8. Isso aqui é um instrumento muito bom para a gente começar as mudanças culturais necessárias para trazer uma visão de mundo que promova melhor relacionamento entre as pessoas, entre as empresas e os consumidores, entre a empresa e os acionistas, entre as empresas e o Estado, entre estados, enfim. É daqui que a gente tira todo o aprendizado. Eu vou mostrar para vocês agora uma experiência natural de competição e cooperação, que aí tem uma tensão boa também. Eu tenho que considerar eu, com a minha individualidade, com tudo que Deus me deu de recurso, e tenho que considerar também o coletivo. Eu não posso colocar o coletivo acima de mim e nem eu posso me colocar acima do coletivo. Existe uma tensão de relacionamento entre eu e minha família, entre eu e meus amigos, entre eu e minha equipe, entre a minha área e minha empresa. Há sempre uma consideração do individual e do coletivo ao mesmo tempo. Na hora que você põe uma precedência, você tem um desequilíbrio doentio. Não existe coletivo forte com indivíduos fracos. Então, o fortalecimento do indivíduo fortalece o coletivo. Qual é a diferença? Tem que ter um propósito compartilhado. Tem que ter uma visão de mundo compartilhada. Porque aí a força ela está dançando junto com uma melodia que está sendo tocada de uma maneira harmônica e pressuposta. Vamos ver como é que a natureza resolve essa questão da competição e da cooperação na perspectiva da perenidade. Eu vou mostrar para vocês um fenômeno natural que acontece na Inglaterra, chamado murmuration. Vocês devem conhecer, que é muito famoso. São pássaros chamados starlings, que durante o inverno se reúnem no mesmo lugar com 3 objetivos. Esses pássaros passam o dia inteiro fazendo aquilo que todos nós temos que fazer durante o dia, buscar alimento para alimentar a família. Então, passam no inverno, fazem trabalho, chega no final do dia, estão exaustos, frágeis, presas fáceis para o predador. Então, eles se reúnem. Para quê? 3 razões para se unirem. 1, bater asa junto. Porque aí, batendo asa junto, eles criam um calor com o qual eles ganham um conforto e uma energia que estava faltando. Segunda razão, tem predadores. Então, vocês vão ver na imagem uns gaviões que se aproximam deles, que se fosse um estarem sozinho, o gavião pegava na hora. Mas como eles se organizam como um grupo, eles parecem um bicho enorme e acabam espantando o gavião. E a terceira razão, que eu acho a mais importante de todas para a gente aprender. Eles estão trocando informação sobre onde tem comida e onde não tem comida, para que no dia seguinte eles gastem menos energia para alimentar a sua família. Então, olha, isso é de uma beleza. Eu vou mostrar para vocês, eu estou explicando antes, porque eu não posso falar durante o filme, porque tem uma música que também que embeleza bastante a experiência. Então, vocês vão ver o murmuration e eu volto daqui a 2 minutos. Olha o gavião.
Desculpa cortar no meio, são 6 minutos. É um prazer enorme ficar assistindo essa manifestação divina, do plano divino. Gente, olha a beleza disso. Olha a harmonia, essa harmonia, ela é alimentada por competição e cooperação. E é pautada pela não exclusão do outro. Gente, essa beleza, essa estética, tem uma ética por trás. É disso que eu estou falando. E essa nova ética é o destino que o Bruno falou. Imagina uma sociedade construída tomando como referência a harmonia desses pássaros, lutando pela sobrevivência, trocando informação, mantendo uma saúde individual e coletiva. Ricardo, não é à toa que o Bruno está aqui conosco, porque é exatamente isso, né? O propósito da Uniapac é juntar pessoas, né, como esses pássaros se uniram para a gente poder impulsionar a sociedade para um mundo melhor, para um mundo mais fraterno, do mundo inclusivo, né, onde as pessoas tenham essa capacidade, que você falou que os pássaros têm, de identificar o lugar onde tem esse alimento, né? E a Uniapac oferece esse alimento às pessoas, né? Então, nós tivemos aqui algumas perguntas. Roberto perguntou o que não muda, mas eu acho que a gente está com o horário meio apertado aqui. E posso dizer uma palavra? Diga-me, Bruno, por favor. Peço desculpa de ocupar em primeiro lugar, agradecer ao Ricardo a extraordinária apresentação e a clareza com que introduziu todo o espírito cristão na análise da evolução da empresa, do mundo económico, da grande transformação que estamos a viver com a tal imprevisibilidade. E dizer que tudo o que é imprevisível é a realidade do desenvolvimento da economia do mundo. Mas aquilo que é estável, e o homem precisa da estabilidade, são os valores que exatamente o Ricardo tomou para explicar como devíamos atuar. E é muito curioso porque falou na subsidiariedade, quando diz que a empresa tem que reagir autonomamente, dependendo de cada pessoa tomar a decisão e não ser o chefe a mandar em todos. E a subsidiariedade é alguma coisa que caracteriza muito o cristão. É fundamental termos. Falou na humildade, falou na participação das pessoas na definição do seu destino, no desenvolvimento da pessoa humana, tudo aquilo que nós acreditamos que a Uniapac também defende e que todos nós temos de defender. E, portanto, eu queria dizer-lhe que fiquei extraordinariamente contente de ter assistido aqui a esta sua intervenção e ele perguntar se é possível receber essa sua apresentação, porque tem ali muita informação que eu gostava de poder utilizar sem tirar o crédito todo que tem nessa sua intervenção. Com certeza, Bruno. É um prazer para mim você poder usar esse material. Fique à vontade. Eu Muito mando obrigado. para a Gigi e a Gigi encaminha para vocês. Esse nosso café da manhã, que cada um traz o seu café e a sua contribuição, né, e que nos engrandece, está sendo gravado, e se o Ricardo permitir, depois a gente disponibiliza para as pessoas, que eu acho que a finalidade é essa, né? É compartilhar, porque quando a gente compartilha, todo mundo ganha. Se a gente guarda as coisas para a gente, que vantagem tem, né? A sabedoria, eu já comentei com o Ricardo que eu tinha vontade que a gente tivesse um chip que pudesse conectar para quando a pessoa partisse, a gente ainda ficar com esse conhecimento da pessoa. Então, nós temos aqui inúmeras perguntas, temos pessoas de vários lugares do mundo nos assistindo. Para manter o horário, todos nós temos compromisso. Eu peço desculpa de não fazer as perguntas. Se vocês quiserem, mandem as perguntas para a DCE. O site da DCE, o e-mail da DCE é adcesp@dcesp.org.br. Nós teremos muito prazer em encaminhar para os nossos panelistas para vocês receberem as respostas. E, mais uma vez, agradeço. Foi uma manhã assim que nos engrandece, iniciando a quaresma com essas informações, com essa maravilhosa inspiração do Ricardo e do Bruno também, que a gente possa realmente fazer essa diferença, né? Através do nosso levar essa mensagem de otimismo no mundo que muitas vezes está um pouco descrente, né? Então, que a gente possa ser uma luz na vida das pessoas. A Padre Valdeir apareceu aqui, então vamos encerrar com o Padre Valdeir, apesar dele já ter nos dado a bênção, que ele nos dê a bênção e que a gente possa
ser inspiração e luz na vida das pessoas para um mundo melhor. Obrigada, Bruno, obrigada, Ricardo, que seja a primeira de muitas, que a gente possa fazer aí uma contribuição e uma presença muito forte. Padre Valdeir, está sem som, o senhor está com o microfone fechado. Bom, Padre Valdeir já nos deu a bênção, acho que ele está num lugar que está difícil, por isso até que ele não entrou com o vídeo. Gente, um bom dia para vocês, fiquem com Deus, vamos às nossas atividades. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês. Tchau, tchau. Deixa eu ver. Vou pedir as perguntas para ela, tudo que rolou aí no chat, para a gente ter. Se ela derrubar a reunião, talvez vai perder tudo. O pessoal gostou.